Boa noite. Boa noite. Uma satisfação estar aqui nessa sexta-feira chuvosa, friozinho, coisa boa. Trago um abraço dos amigos lá do Centro Espírita Teresa de Jesus, que, para quem não sabe, quem não conhece, é a instituição mantenedora do Lar de Zuma, não é? Então, boa parte das pessoas conhece pelo Lar de Zuma, então a gente tem que fazer esse parêntese. Tá? Então, hoje nossos amigos estão lá nesse momento no grupo de estudos e nós estamos aqui trazendo uma reflexão e esperamos que seja uma reflexão oportuna para cada um. A fala escondi o talento na terra, por medo escondi o talento, vai falar de uma parábola de Jesus. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, quem já conhece a parábola dos talentos? Quem não conhece? Quem nunca ouviu falar sobre a parábola dos talentos? Todo mundo conhece? Não? Então nós vamos assim, em linhas gerais, dar uma resumida e deixar aqui como referência, então para que vocês possam buscar na íntegra, o Evangelho de Mateus. Quem tem a Bíblia vai encontrar, então, essa narrativa no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. E vai falar de um senhor que decide fazer uma viagem. Vocês vão me corrigir se eu esqueci algum detalhe. Fica tranquilo. Vamos puxar pela memória. Esqueci de trazer a Bíblia e aí a gente tem que puxar pela memória. Um senhor decide fazer uma viagem e antes de partir, ele resolve distribuir os seus bens para 3 dos seus servos. A um destes servos, ele dá 5 talentos. E aí, fazendo parêntese, talento era uma medida da época, uma medida que se media quantia de dinheiro. Hoje a gente tem várias medidas, não é? A gente tem, por exemplo, aqui nós temos ml, é um tipo de medida, não é? Nós temos quilograma, que é um outro tipo de medida. Temos metros. Metros é um tipo de medida. E talento era um tipo de medida lá na época. E depois eu vou voltar a explicar um pouquinho mais a questão dos talentos, o que dizem os historiadores sobre talento, tá bom? Mas a gente vai observar, então, na narrativa de Mateus, que o primeiro recebeu 5 talentos. Aí o Senhor chamou um outro dos seus servos e entregou para ele 2 talentos. E um terceiro servo recebeu 1 talento. E o Senhor, então, sai de viagem para um lugar distante, para um país distante. Muito tempo depois ele retorna e vai ter, com esses servos para tirar satisfação, para fazer ali uma aferição do que é que havia acontecido. O que recebeu 5 saiu, diz o Evangelho, trabalhou com estes talentos e multiplicou. E entrega então para o seu senhor 10 talentos. Este senhor se alegra por isso, não é? E diz de uma maneira bastante resumida aqui com as minhas palavras, que ele fica feliz e que convida então este servo para participar com ele da sua abundância, da sua alegria, da sua felicidade. Então, ele vai e conversa com o segundo servo, a quem ele deu 2 talentos e se alegra também porque este servo lhe apresenta 4 talentos. Também saiu e durante esse tempo que o Senhor esteve fora, ele trabalhou com esses talentos e multiplicou. É assim que conta mais ou menos a narrativa, não é? E aí ele se dirige ao terceiro servo, que é o nosso objeto de observação aqui. Porque este terceiro servo chega para o seu senhor meio que se justificando e dizendo: aqui está o seu talento. Eu sei que o senhor é um homem duro, que
colhe onde não plantou e recolhe de onde não distribuiu, não é? De onde não espalhou. Por medo, eu escondi o seu talento e eis ele aqui. Então ele não quis correr nenhum risco e enterrou um talento na terra, que era uma medida. Mas um talento era uma quantia considerável de prata, de dinheiro, não é? Vamos dizer assim. De moedas de prata, vamos dizer assim. Então, o Senhor não se alegrou com este servo, naturalmente, não é? Porque ele fugiu à regra. Porque, tanto lá naquela época quanto agora, quando a gente recebe uma quantia significativa de dinheiro, a gente tem por certo aplicar, não é? Ninguém aqui, eu imagino, vai colocar embaixo do colchão. Ou será que tem alguém que colocaria? Nós buscaríamos uma forma de aplicar. Então era costume receber-se uma quantia e aplicar. Os dois primeiros fizeram isso. O segundo, por medo, porque este senhor, na percepção dele, era um homem duro, resolveu não correr risco nenhum. E então o Senhor diz a ele que chama ele de servo infiel, não é? Medroso, preguiçoso, dependendo da tradução vai ter mais ou menos essas palavras. E lhe retira esse talento e dá ao que já tem 10. E castiga este servo, pedindo que o retire dali e o leve para um lugar onde ele irá sofrer algum tipo de consequência. Um lugar onde haverá, diz o Evangelho, pranto e ranger de dentes. Né? E assim termina, né? Mais ou menos, a parábola falando que é importante a gente multiplicar. Os que recebem muito também serão agraciados com muito. Mas aquele que recebe não multiplica, até aquilo que ele tem lhe será retirado. E é sobre, então, essa passagem que eu resumi, mas deixo o convite para que vocês possam ler a partir mesmo da fala do evangelista e façam aí as suas considerações. Vou trazer aqui algumas reflexões, porque as parábolas são muito ricas e nos oferecem infinitas possibilidades de interpretação e de lição. Eu vou pegar um caminho e espero que faça sentido para vocês. E de saída, a gente já consegue imaginar que tem uma diferença. E a narrativa de Mateus diz que cada um recebe diferente de acordo com as suas possibilidades. Trazendo isso para o contexto da doutrina espírita, para tudo aquilo que ela nos apresenta sobre o que significa estarmos na Terra, qual é a tarefa que a gente vem desempenhar aqui, por que vem, nós vamos já observar que nós chegamos aqui na Terra em condições diferentes. É isso que a parábola está dizendo. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1, de acordo com as suas capacidades, que significa então que eles tinham capacidades diferentes. Quando nós reencarnamos, nós chegamos aqui em condições diferentes, sim. E a gente vai ver isso muito claramente na nossa família. Podemos ter 4, 5 irmãos e eles vão transitar pela vida fora de uma maneira diferente da nossa. Terão valores diferentes, muitas vezes, mesmo recebendo as mesmas instruções iniciais dos pais. Vão fazendo escolhas de acordo muito com a sua bagagem espiritual. A gente pode pensar, então, essas diferenças de talento que um recebe, como essa nossa existência, que está atrelada a outras existências anteriores e as escolhas que fizemos nas experiências anteriores. Então a gente chega aqui com uma bagagem, cada um tem uma mala diferente, mas é a sua mala, não houve nenhuma troca de mala na esteira do aeroporto, como às vezes a gente pode pensar, essa mala é bonitinha, é rosinha, igual a de muitas aqui, bonitinha, rosinha, mas o conteúdo é completamente diferente. Eu não sei se alguém aqui já perdeu mala alguma vez, não é? E a gente às vezes, fazendo só um parênteses, outro dia eu fiz uma viagem e
A minha mala é um bordô, um negócio bem, ainda tem umas fitas assim, bem coloridas, porque eu boto o olho localizando em qualquer lugar. E aí eu achei, tinha uma senhorinha muito fofa. Isso já aqui na rodoviária de... Não foi aqui, foi em Santa Maria. Chegando lá, foi daqui para Santa Maria. E aí vocês pensem, é guarda-malas que chama aquele negócio lá embaixo? Pensem naquilo, né? Um porão assim, cheio de malas. E ela dizia, e aí, as horas passando e a mala dela não vinha e tal. E ela dizia assim, moço, é uma mala preta. E aí ele assim, né, já muito fofo, muito querido, muito paciente, ele olha para a senhora e diz, minha senhora, todas as malas são pretas. A senhora terá que esperar. E eu achei aquilo muito curioso. Naquela época que eu fui, da última vez eu fui com uma bem bordô, mas da outra vez era preta, era uma mala preta que eu tinha. Então, mas o conteúdo era diferente. Todas as malas são pretas, mas os conteúdos eram diferentes. E o que a gente faz para facilitar a vida do motorista e do ajudante dele? A gente põe uma fita, não é? Geralmente é assim que a gente faz, para destacar no meio da multidão. Então, nós chegamos aqui em condições diferentes, muito embora pareça que as coisas na nossa família são muito parecidas. Então, isso é um aspecto para a gente pensar. Um outro que essa passagem vai trazer como oportunidade de refletir sobre o medo, que é onde eu quero chegar. A mala foi só um parêntese, ok? Foi só um parêntese para falar que cada um tem a sua bagagem. Que a gente às vezes olha e se compara, mas é muito diferente o conteúdo e as oportunidades. Este servo fala por que ele enterra? Por medo. Eu tive medo do Senhor, então eu enterrei este talento. E a gente precisa compreender que também vem na nossa bagagem o medo. Por que vem o medo? Porque ele é uma emoção básica. Costumamos dizer então que é item de fábrica. Não tem como dizer que ele não vem. A gente às vezes quando vai comprar alguma coisa, né? Às vezes a pessoa vai comprar um carro, ela pode dizer, eu não quero que venha com direção. Alguém pode dizer. E o que o vendedor vai dizer? Meu senhor, minha senhora, é item de fábrica. Não tem como a gente tirar. Tipo, compre e faça a sua adaptação. Não é assim? Ah, eu não quero que venha com roda. Meu senhor, minha senhora, é item de fábrica. Então, o medo é uma emoção inerente à condição do ser humano. Todos nós vamos sentir. Então, está ligado ao nosso instinto de preservação. Isso é bem importante da gente dizer. É vital para a nossa sobrevivência. Pensem numa pessoa que não sente medo. Olha a dificuldade que ela terá de transitar na Terra. Inclusive, o medo tem uma função que é nos proteger, mas nos preparar para agir, porque é um sensor que avisa que existe um perigo, que existe alguma ameaça e o corpo, a nossa mente, se prepara para pensar uma estratégia que nos garanta a sobrevivência. Então é um recurso sábio. Se é item de fábrica, certamente o nosso Criador, quando pensou como seriam os humanos, ele disse, esse item é importante. Se ele vem conosco, ele é de fundamental importância. E a gente não precisa se sentir desconfortável por sentir o medo. Porém, quando é em excesso, nós vamos observar aí um problema, porque ele vai gerar paralisia, muitas vezes ansiedade, aqui nós estamos falando do transtorno de ansiedade, não essa ansiedade natural do dia a dia, que todos nós também manifestamos, porque é um desdobramento do medo, vai nos sinalizar que a gente precisa se preparar para alguma questão. O pânico, que é um transtorno de ansiedade, não é? Controle. Muitas pessoas a gente vai encontrar por aí que precisam ter o controle de todas as situações para se sentirem um pouco mais seguras. Porque o pano de fundo delas será o medo. Que foi o que este servo
manifestou? Medo. E para controlar este medo, ele não quis correr nenhum tipo de risco. Então ele enterra porque sabe que a hora que ele voltar lá, vai estar lá. É garantido que está lá. Porém, quando a gente observa, né, vindo para esse contexto de vida, nós precisamos arriscar. A vida na Terra nos impõe diariamente algum tipo de risco. Não tem como a gente simplesmente ficar dentro de casa. Embora muitas pessoas fiquem por medo de arriscar caminhar em direção à vida e viver algumas coisas que precisam viver. Até aí está fazendo sentido para vocês? Mas vamos adiante, né? Porque ainda sobre o medo, nós temos umas perguntinhas aqui para nossa reflexão. Se ele é um item de fábrica, a gente precisa se questionar do que é que nós temos medo. O nosso irmão da parábola, lembrando que parábola, uma história, né? Não era um personagem, não era um fato que Jesus narrava, era uma história que ele contava. Mas também, este personagem, ele tinha lá os seus medos. Medo da ira do seu Senhor. E nós temos medo de quê? É uma pergunta. Outra pergunta. Uma vez tendo medo, como é que a gente tem lidado com ele? Porque a gente pode enfrentar, manejar, mascarar, anestesiar, fugir. Existem várias estratégias que nós utilizamos para lidarmos com ele. Ele existe, faz parte da nossa condição, não é algo para a gente se envergonhar, mas a gente precisa saber como é que tem lidado com ele. E aí, não precisam me responder, cada um que faça a sua reflexão. Uma outra pergunta: do que ele tem nos impedido de viver? Por medo, vocês já desistiram de alguma coisa? Será que só eu desisti de alguma coisa? Por medo? E era algo que deu para contornar depois? Ou não? A gente ainda vai aguardar o Senhor chegar para dizer a consequência, não é? Pergunta de Enem, né? Todo mundo quieto, pergunta de Enem. Então, essas três primeiras questões são individuais. Cada um com a sua consciência, analisando com muita honestidade, que é bem importante isso. Essa outra, eu gostaria que a gente pudesse pensar juntos. E aí eu gostaria que vocês respondessem. Não vale nota, né, mas vale muito a pena a gente poder compreender qual o maior medo do ser humano. O que vocês acham? Morrer? Medo de morrer. Quem mais? Quem dá mais? Ser assaltado. Medo de ser assaltado. Tá aí pra sair, tô sentindo que tá aí pra sair. Sofrer, talvez. Medo de sofrer. Tá saindo, olha, as respostas estão vindo. Qual o maior medo do ser humano? Daquilo que ele não conhece. Daquilo que ele não conhece. Estou gostando das respostas, que coisa boa. Se não conhece, tem que conhecer. Qual o maior medo? Aí para de ter medo, uma vez que tornou-se conhecido. É uma possibilidade, interessante. Eu tinha medo de quando uma pessoa morreu, hoje não tenho mais. Olha, sim, medo da morte é algo interessante, não é? Não tem assim uma resposta pronta, porque a gente precisa pensar que é algo bastante delicado. E talvez entrevistar muitas pessoas para a gente saber. Mas tem duas pesquisas que já foram feitas, que nos chamam a atenção. E são utilizadas aí como referência. Não é pesquisa espírita, não é no campo da pesquisa espírita. Mas tem
algum tempo atrás, um jornal britânico, até anotei o nome do jornal, fez uma pesquisa com mais de 3.000 ingleses. Esse jornal, e vocês podem pesquisar, vão encontrar essa pesquisa. Ela é referendada por muitas pessoas. Sunday Times é o nome do jornal britânico, que entrevistou 3.000 ingleses e perguntou, né, qual era o seu maior medo. 41% dos entrevistados falaram que o maior medo deles era de falar em público. O medo de falar em público superou o medo da morte. Não é interessante? Foi feita aí nos Estados Unidos, por uma universidade da Califórnia, uma outra pesquisa, também perguntando para as pessoas qual era o seu maior medo. Teve algumas variações de resposta, mas 25%, que também é um número expressivo, falou que o medo de falar em público para ele era o maior dos seus medos. E aí a gente precisa, né, pensar qual seria o medo do brasileiro, porque a gente está falando de, né, Inglaterra e Estados Unidos. Qual seria o nosso maior medo se a gente fizesse uma pesquisa de Ibope? Né? Em vários estados, nós vamos ter respostas bem interessantes, ricas, possivelmente. Mas, né, quem quiser fazer, por favor, faça, depois me dê os resultados que eu vou adorar. Nós temos um checklist interessante que Emmanuel fez e apresenta num livro bem conhecido de todos nós, que é o Fonte Viva. No capítulo 132, que se chama Tendo Medo, Emmanuel vai fazer considerações sobre essa parábola. Também fica a dica aí para vocês. E ele vai falar do servo medroso da parábola, mas vai falar de nós, como pessoas, né? De todos nós ou de todos aqueles, de uma certa forma, que tem medo de enriquecer a própria existência. Porque os talentos também podem ser isso, oportunidades que a vida nos dá de nós nos enriquecermos como pessoas e a gente não aproveita. Então, eu trouxe aqui uma listinha que tem lá no Fonte Viva. Se tiver Fonte Viva, aí vocês podem olhar, porque não é mentira, tá? Na íntegra aqui. Emmanuel vai dizer que muitas pessoas têm medo de trabalhar, de servir, de fazer amigos, medo de sofrer, já foi comentado, não é? Medo de desapontar, da incompreensão, da alegria. A gente acha que é medo só de coisas ruins? Não, algumas pessoas temem os bons sentimentos, sim, não é? Medo da dor, medo da vida, medo da morte. Que interessante. É uma lente que Emmanuel coloca e cada um pode colocar a lente que quiser ao tomar contato com os comentários que ele faz dessa passagem, dessa parábola de Jesus. Um outro aspecto, para a gente seguir adiante, sem muitas delongas, um outro ponto que essa parábola nos traz para refletir é sobre missão. Cada um dos 3 servos recebeu uma missão. Vocês concordam? E a missão que eles receberam, fazendo um comparativo, nós também recebemos uma missão, que pode ser a nossa reencarnação. O que vocês acham? Por isso que nós colocamos aqui. A nossa reencarnação pode ser comparada à missão deles. Nosso Senhor Criador, nosso Mestre Jesus, alguém hierarquicamente maior do que nós nos confia uma tarefa. Qual é a nossa tarefa? Vir para a Terra para evoluir, não é? Multiplicar talentos. Faz muito sentido quando a gente olha essa parábola por essa perspectiva de também recebermos missão. E a missão que a gente recebe é de entrar naquele túnel e aportar na Terra, para vivermos experiências que vão nos enriquecer. Nesse sentido, é interessante a gente pensar
na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós já comentamos outras vezes aqui e em outras falas, em outras casas, em outras doutrinárias. Porque essa questão 132, a referência está aqui embaixo, ela só não apareceu, questão 132 do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que vai falar dos objetivos da encarnação e reencarnação. E aí, Allan Kardec fez essa pergunta e os benfeitores responderam que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Então nós temos uma missão. Lendo esta resposta, a gente se dá conta de que não veio a passeio. Se alguém acha que veio a passeio, essa resposta vai dizer: sinto muito, mas vocês têm um objetivo com a encarnação, que é fazê-los chegar à perfeição. Não é numa única existência, tanto que mais adiante a gente vai ter uma outra pergunta falando dos objetivos da reencarnação. Ok? Então a gente não vem nem numa nem outra a passeio. Deus impõe para que a gente comece um processo de depuração, de crescimento, de depuração. Só que ele diz mais. Eles, os benfeitores, que responderam essa pergunta. A encarnação tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Quando a gente lê essa resposta, nós vamos observar então que, assim como os servos da parábola, nós tínhamos missão. Só que o servo lá tinha uma missão, que era multiplicar o talento. Nós aqui está dizendo que nós temos duas. Preste atenção. Uma a nível individual, que é a primeira lá de cima. É uma tarefa minha. Eu venho e vou me trabalhando, multiplicando os meus talentos. A gente já vai voltar a falar de talento. A segunda missão, eu preciso colaborar com o coletivo. Eu preciso ajudar, fazer a minha parte para ajudar a obra da criação. Então nós temos uma tarefa, uma missão, como queiram, individual e coletiva. Faz sentido isso para vocês? Posso colocar mais uma rodada de perguntas aqui? Volto a dizer, não vale nota, mas vocês podem fazer grandes saltos evolutivos se responderem com muita honestidade essas perguntas aqui. Não é? E aí a primeira pergunta é: para o quê eu reencarnei? Para fazer o quê? Eu sei. Ótimo. Posso responder? Para trabalhar no bem, sem olhar quem. É uma das, sinto te dizer. Também. Mas tem mais. Mas tem mais. Essa é uma boa missão, uma boa tarefa. Qual é a minha missão na Terra? Fazer o bem, sem olhar a quem, multiplicar os talentos. Aqui já é pensando, né, que a gente arregaça as mangas. O próprio Cristo fez isso. Ele disse: eu não vim para ser servido. Não foi isso que ele disse? Eu não vim para ser servido. O governador espiritual da Terra, um Cristo planetário, dizendo: eu não vim para ser servido. E ele arregaçou as mangas e trabalhou e segue trabalhando. Né? Ele mesmo diz: meu pai trabalha até hoje, eu também. E a gente quer se aposentar. Sim ou não? Quem está aí só pela aposentadoria? Muitos aposentados já. Não é? Mas um tipo de trabalho fizeram, laboral, profissional, cumpriram lá a sua missão, provavelmente, mas agora a gente tem que continuar, porque a família continua, a tarefa na seara do Cristo continua, então a gente vai fechando ciclos. E aí a terceira pergunta. Primeira, para o que eu reencarnei. Segunda, qual é a minha missão na Terra.
tem uma leve noção do meu projeto reencarnatório? Todo mundo vem com um projeto. Todo mundo vem com um projeto. Boa parte de nós pôde participar da reuniãozinha para espiar esse projeto. Até de vez em quando é um pitaco, tá? Outros não têm ainda condições, mas a maioria tem condições de participar da escolha, né, de como vai ser a vida aqui. Lembrando que vai estar atrelada às nossas experiências anteriores. É sempre uma continuidade, não é? Podemos ir adiante? Para a gente não ficar aqui até às 11, não é? Nós vamos falar um pouquinho de novo sobre o talento, que é o terceiro aspecto. Primeiro, medo, que a gente falou. Segundo, a questão, não é, da missão. E essa passagem de Jesus, essa parábola dele, dos talentos, também nos faz pensar das coisas que a gente vem escondendo, dos talentos que a gente vem escondendo, das coisas que a gente ainda nem começou a fazer, ainda nem se deteve, a nível interno e externo também. Porque quando a gente pensa talento, nós precisamos observar que podem ser habilidades. Aquela época era uma medida de dinheiro. E dizem os historiadores, não é, que um talento representava o salário de 15 anos de um trabalhador naquela época. Pensem vocês, 15 anos do salário de vocês. Aí pega aquele monte e coloca na sua mão. Façam as contas, cada um faça as suas contas. Eu sou péssima em matemática, não é? Mas dizem os historiadores que essa medida de um talento equivalia naquela época a 15 anos, né? Ao salário de 15 anos de um trabalhador. Então era muito dinheiro. Mas aqui na atualidade pode ser, volto a dizer, habilidades, né? Podem ser oportunidades, recursos que nós recebemos, a inteligência, a visão, a mobilidade é um tipo de talento, a nossa condição física é um tipo de talento, não é? O lugar onde a gente nasceu, as pessoas que estão ali ao nosso redor, que também pode ser a nossa rede de apoio, não é? O que é que a gente vem fazendo desses recursos, dessas oportunidades, dessas habilidades que a gente recebe? Também pode ser virtudes, pode ser a nossa bagagem intelectual, aquilo que a gente foi amealhando ao longo do caminho em termos de conhecimento, de inteligência, de intelectualidade. E às vezes a gente tem um conhecimento, sabe fazer alguma coisa e não compartilha com ninguém, não é assim? Não ensina ninguém. Tem muita gente desencarnando, não é? Com conhecimentos que não passou para seus familiares, para a próxima geração, de modo que tem algumas coisas que a gente não vai ver mais daqui para frente. Não é assim? Desde receita de família, não é? Quem nunca ficou curiosa para saber como é que era feito uma comida bem especial lá e a avózinha não contou de jeito nenhum? A gente não dá nem para dizer levou para o túmulo, porque ela nem ficou no túmulo, ela passa pelo túmulo, né? Só ficou os despojos materiais. Não contou para ninguém. E outras não, né? Começam a ensinar as filhas, que ensinam os netos, e assim os netos, enfim, e aquele conhecimento é transmitido. Então a gente precisa pensar sobre isso, tá? Então no nosso contexto atual pode ser qualquer coisa que a gente queira. E aí nós estamos devendo um talento em termos de humanidade. Nós vamos colocar aqui, já sem grandes questionamentos, porque a gente sabe que
Nós temos uma imensa capacidade de amar. Nós vamos adquirindo virtudes ao longo da nossa caminhada como espírito imortal. Mas às vezes a gente não apresenta isso para o coletivo. Nós retemos no íntimo do nosso coração. E aí a gente precisa voltar de novo no servo medroso, porque ele também representa aquele que não quer compartilhar, aquele que retém. Pensa tão somente em si, porque foi isso que ele fez. E muitos de nós têm medo de amar, têm medo de interagir, têm uma imensa capacidade de amar, mas não oferta o seu sentimento para ninguém. Porque talvez tenha tido algum tipo de dor. E aí recolheu o seu talento. No entanto, Jesus nos deixou uma proposta que a gente pode entender como também uma missão. Porque para ser seu discípulo, nós precisamos ofertar amor. O único critério não foi a quantidade de vezes que a gente veio na casa espírita. Não foi a quantidade de doutrinárias que a gente fez. De cesta básica que distribuiu, ainda que tenha sido de boa vontade. Outras vezes não foi de boa vontade, foi porque a gente ficou com vergonha, tá todo mundo doando, eu vou doar também. Mas tudo bem, quem recebeu, valeu. Então, se a gente recebeu esse atributo e nós recebemos, porque também é item de fábrica, esse sentimento, a gente tem que deixar ele à disposição, a serviço das nossas relações e interações. E pode ser que esse seja o talento que a gente mais esconde, inclusive dentro do nosso lar. Porque nós temos pessoas muito queridas, muito fofas, na empresa, no centro espírita, no condomínio, na nossa rua, né? Lá na loja onde a gente vai comprar, lá no mercado onde a gente vai comprar. Muitas pessoas queridas, mas que quando atravessam a porta da sua casa, não conseguem mais fazerem movimentos de amorosidade. Esconde. Ela tem. Ela só esconde. Então fica aqui essa reflexão para essa sexta-feira chuvosa, não é? Que os discípulos de Jesus são reconhecidos por muitos se amarem, por não esconderem esse talento que é tão nobre. Pelo contrário, multiplicam, sem olhar aqui. Gratidão.